então aprender, Rodrigo. A Eliane vai nos Gisele. ensinar, né, a como higienizar o nosso bebê. Vamos lá? Vamos lá. Então, novamente me Bom apresentando. dia, Bom viu? dia. Eu sou Eliane, sou enfermeira obstetra da Santa Casa de Lorena e a gente tem desenvolvido um trabalho para trazer para essas mães esse conhecimento a respeito do banho, que realmente é um momento muito delicado na vida dos pais, eles têm medo de posicionar, medo de pegar errado. Então, a gente vai começar falando do bebezinho, tá? Ok. A gente precisa preparar o banho, né? Preparar o ambiente para que esse banho aconteça de uma forma muito tranquila, tá? Não tem estresse nenhum. A primeira coisa que a gente vai fazer antes de pegar o bebezinho é preparar o nosso ambiente, né? Preparar o ambiente para que a gente possa fazer o banho. E o que seria isso? A iluminação tem que estar adequada, eu tenho que colocar perto de mim, né? Eu sendo mãe, tenho que colocar perto de mim todos os acessórios que eu vou utilizar durante o banho. Tá. E lembrar de fechar janelas, correntes de ar não devem estar presentes no ambiente, porque a gente vai descobrir o bebezinho. Ok. Depois disso, Aí a gente vai estar com tudo aqui pertinho para não ter que ficar lá, deixar o bebê para lá buscar, não é? Exatamente. Tudo prontinho. Isso. Com relação à água também. Então, a banheira, né? Como é que a gente costuma verificar para ficar bem legal? A gente coloca a água numa temperatura de 36 a 37 graus, não mais do que isso, tá? E como é que eu posso verificar a temperatura dessa água? Normalmente a mãe vai verificar ou com um termômetro, que a gente tem em farmácias, a gente tem termômetros que a gente pode usar na banheira, ou uma técnica que é bem tranquila, que a mãe pode colocar essa região aqui do antebraço, tá? Da pele, dentro da banheira. O método das nossas avós. Por quê? Porque é uma região do nosso corpo que ela tem uma sensibilidade maior, então dá pra gente perceber se a água tá morninha. Se eu conseguir ficar com o meu braço lá, se você conseguir, o bebezinho também vai conseguir. Bebê. Exatamente. Ok. Tá? Aí depois de feito isso, eu tenho A quantidade de água, às vezes as pessoas também têm dificuldade com relação a isso. A gente vai posicionar o bebezinho sempre semi-sentado. Então, o limite da água é no umbiguinho do neném. Não precisa fazer uma piscina na banheira. Que aí a mãe. Mergulhar o bebê. Justamente, porque uma das dificuldades das mães é o quê? Medo de afogar o bebê. Isso. Então não tem necessidade de ter tanta água. Tá? Então, assim, mais ou menos no limite do umbigo, você já está com um tanto de água satisfatório. Depois disso, a gente não pode perder muito tempo com relação ao neném, porque senão a água esfria. Tá. Certo? Então, assim, eu trouxe aqui um Aí bonequinho. deixa o bebê cobertinho. Isso. Enquanto Durante todo esse preparando. procedimento. Você já tirou toda a roupa do bebê, já tá Isso. enroladinho na toalha, Ele tá é isso? enroladinho na toalha, justamente. O dar um que vai nome pra esse acontecer? Vamos chamar ele de João Pedro, então. João Pedro. O nosso João Pedro aqui, ele, como a gente acabou de comentar, ele vai ficar cobertinho até o momento do banho. Não tem necessidade de eu expor o bebê. Ok. Tá? Aqui no caso, gente, ele já tá sem a fraldinha, porque eu já coloquei ele peladinho. Mas o que vai acontecer aqui pra gente falar da técnica do banho? Normalmente o bebezinho estaria com uma fralda. Então a gente vai fazer a higiene do bumbum do neném antes de colocar ele pro banho, tá? Essa técnica que eu vou explicar, ela não é tão hospitalar, porque a gente tem que explicar uma técnica que a mãe consiga fazer em casa. É verdade. Porque se ela tiver ajuda, legal, mas e se ela estiver sozinha? Pois é. Né? Então, a técnica que eu vou explicar é mais para as mães poderem ter essa facilidade em casa, tá? Ok. Então, eu vou fazer a higiene do nenenzinho, né? Antes de colocar ele na banheira. Normalmente a mãe pode utilizar aí um algodão, um quadradinho de algodão. Hoje existem algodões que a gente vê redondinhos também, ou gaze, e você vai usar a aguinha morna, né? E vai fazer a higiene do bebê. Lembrando que na genitália, eu sempre vou com o algodãozinho de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Ou seja, nas meninas, não é? Nas meninas, esse é um menininho, né? No esse nosso é um menininho. caso. Mas nas meninas também, sempre de cima para baixo. Para quê? Para tirar o resíduo, tanto de urina quanto de fezes. Para quê? Para eu não sujar a água durante o banho. Ok. Feito isso, aí sim eu vou com esse bebezinho. E as né? meninas João Pedro ainda, nada. as meninas ainda um cuidado maior, né? Nunca de baixo para cima. Nunca de baixo para cima. Como eu falei, você nunca vai levar o resíduo do bumbumzinho Pra para frente. parte íntima dela, região íntima, tá bom? Gosto de- Aí eu vou levar o bebezinho, gente. Aqui no caso eu tô pegando, porque é uma bonequinha, mas eu vou explicar pra vocês, tá? As mães, deixa eu só posicionar aqui que ela é mais durinha. As mães têm muito medo na hora de colocar esse bebezinho na água, né? O bebezinho, é importante lembrar, os primeiros banhos do bebê, ele sente medo, tá? Ele se assusta. Porque o ambiente uterino é tudo muito tranquilo, muito apertadinho, aconchegante. E a banheira, ela é grande. Então, a dimensão dela vai fazer com quê? Com que o bebê sinta medo, isso é normal. Agora, depois de uns dias que ele se acostuma, tanto com quem o toca,
quanto com o ambiente, aí ele começa a gostar do banho. E bebê adora banho, tá? Então a gente vai colocar ele aqui na banheira, tá? Se fosse um bebê que tivesse vivo, ele ia chorar agora. Com certeza. Esse Com aí certeza tá eles iam bem se assustar. comportado, né, o João Pedro? Os bebezinhos têm alguns reflexos primitivos também, que às vezes a mãe fala assim, nossa, ele tá tremendo, que é o reflexo do abraço, né, que a gente fala. Não, ele tá se localizando, ele tá tentando se comunicar e percebendo o ambiente em que ele está. Então a gente vai sentar o Nessa bebezinho. hora, tranquilidade, Muita né? tranquilidade, isso é importante. Esse bebê tá A mamãe muito tem que se comportado. acalmar, Sim, mas inclusive, não- é bom falar de tranquilidade, porque o bebê chora. Se a mãe se desesperar, ela não consegue fazer a técnica do banho, tá? Então, assim, eu sentei o bebezinho, vocês estão vendo aqui que a água não tá pegando, tá abaixo do umbigo, né? E é importante lembrar que a cabecinha do bebê, ela tem que ficar encostada aqui, ó, no nosso antebraço, perto do punho. Pra Pra quê? ele Pra sentir dar uma esse segurança. apoio pro bebê. E a nossa mão faz como se fosse um arco em C aqui, ó, na região do braço do neném, porque é o nosso apoio, o bebê se É o que mantém vai seguro. segurar a Tá bem cabecinha dele. apoiadinho. Exatamente. Como a aguinha tá morna, tá limpinha, eu vou começar pela higiene do rostinho do bebê, tá? Eu não vou colocar resíduo de sabonete no rostinho do neném. Então, eu vou começar pela face, né? Vou fazer a higiene das bochechas, da testinha do neném. Vou fazer a higiene aqui em volta da boca. E vou fazer a higiene do olhinho do neném, que a gente sempre costuma fazer a limpeza do olhinho de fora para dentro, tá? Tanto de um olhinho quanto do outro. Feito isso, aí eu vou começar a utilizar o sabonete, Ok. tá bom? Agora, Aí as... só passa... Desculpa. Não, fica à vontade. Só passa a mão no olho, é isso? Isso, você vai fazer a higiene com a sua mão, tá? Vai limpando o rostinho do neném. E você já fez a higiene antes de colocar o sabonete, tá? Agora, as mães têm muito dúvidas, né, com relação ao umbigo da criança ainda que... Isso, eu vou chegar nessa parte, vamos Tá. lá. Então a gente começa, porque como a gente falou, o banho ele tem começo, meio e fim. E é Ok. sempre de cima para baixo. Então eu fiz a higiene do rostinho do neném, eu vou pra cabecinha do Cabecinha. neném, tá? Aí a mãe pode pegar lá um sabonete líquido que ela tiver na casa dela. Esse aqui dessa marca, ele faz a higiene da cabeça aos pés, tá? Isso é importante, por quê? Porque aí eu vou estar ensaboando a cabecinha do neném, tá? Aí a gente vem, ó, enxágua a cabecinha do neném, aproveita esse momento para lavar as orelhinhas, tá? E a gente vem agora pro corpinho do neném, tá? Corpinho do neném, você vai pegar a região do tórax, você vai pegar os bracinhos do neném, não esquecer de nenhuma dobrinha, gente, tá? Importantíssimo tirar o suor. Região do umbigo, que já foi falado, sabonetinho e água, tá? Pode lavar normalmente, sem medo sem nenhum. medo. É Aquele importante mesmo fazer essa sabonetinho, higienização. Tá? Depois a gente vai pra genitália do bebê. É que antigamente se tinha tanto medo que as mães nem davam banho, passavam um paninho Justamente. molhado por causa justamente disso, né? Medo de contaminar, de mexer, né? E pode lavar, Pode lavar, é passar o necessário sabão. que se lave. Depois as perninhas e os pés. E uma coisa que é muito interessante a gente falar é na hora de virar o bebê, tá? Você vai posicionar o bebê de forma que você segure aqui o tórax dele, tá? Sem medo, vai virando aos pouquinhos e faz de novo esse movimento de travar aqui, ó, gente. Arco em C na outra mãozinha, cabecinha dele apoiada no teu punho. E você faz a limpeza das costinhas com essa aguinha de sabão. E por último, o bumbumzinho. Tá. Sempre a genitália por último, tá? Feito isso, gente, essa posição é a posição que o bebê mais gosta. Aí a gente vai tirar ele da água, Ok. Que tá rápido. bom? João Pedro se comportou muito bem. Muito bem, esse tá de bebê não parabéns, chora, né? super Imagina. tranquilo. Que não é bem a realidade, Lembrando, né, gente? aqui sempre que a gente tem que secar bem a cabecinha do bebê, deixar o peitinho dele protegido durante toda essa secagem, tá? Pra quê? Pra que ele não venha resfriar, o bebezinho não pode ficar totalmente descoberto. E a gente vai secando dobrinha, secando tudo. Tá. E na hora de vestir, começa... Na hora de vestir, uma dica que a gente faz, né? Deixar o tórax cobertinho. Começa pela E a região do fraldinha. bumbum, a gente já põe uma fraldinha limpa, gente. Tá. Por quê? Porque o bebezinho faz umas artes com a gente. E depois tem que dar banho de novo? Tá? A gente coloca a fraldinha aqui, ó. Tá? Pra proteger o bebezinho, dele fazer alguma surpresinha. E a gente vai higienizar o umbiguinho, pra poder fechar essa fralda. Ok. E de que maneira é isso? Nós vamos pegar o álcool a 70%, pode ser um algodãozinho ou gaze. A gente coloca aqui na base do umbigo e a gente vai jogar o alquinho aqui. Também se utilizar do cotonete, que é importante, pra gente pegar bem na base do umbigo aqui, ó. Você pode fazer em sentido horário e limpar esse umbiguinho aqui, ó, com álcool a 70%. Tá? Feita essa limpeza, sem medo de manipular, que a mãe tem medo, mas essa parte o bebê não sente, tá? Tá tudo bem. Fez a limpeza,
Aí a gente vai fechar a fraldinha e terminar de vestir o bebezinho. Ok, aí pôs a fraldinha e vai colocar a roupinha normal, viu? Isso. Daqui a pouquinho a gente volta então para mostrar como arrumar a malinha do bebê Tudo e da bem. mãe para levar para o hospital, né? Isso. Existem muitos erros, né? Na verdade, as mães se preocupam tanto com o que bebê. vai levar, que levam muita coisa, às vezes não levam aquilo que é realmente necessário.